Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 5 do Evangelho de São João, dos versículos de 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhes o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amados e amadas de Deus, o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de ontem. Estamos no capítulo 5 do Evangelho de São João, onde Jesus curou aquele homem na piscina de Betesda, aquele homem que estava anos doente e ninguém o colocava na água, aquele homem que estava doente havia 38 anos. E os judeus então começaram a tramar contra Jesus, porque havia feito o milagre em dia de sábado. Começaram a perseguir Jesus porque havia realizado este sinal em dia de sábado. Agora continua, amados e amadas de Deus, o diálogo de Jesus com os judeus. Jesus responde: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. O Filho continua a obra do Pai. O Filho continua a obra do Pai na história. O Filho, amados e amadas de Deus, ele realiza a vontade do Pai, ele continua a obra do Pai. E diz o texto do Evangelho, então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Jesus é o Filho. Jesus é o Filho que revela o Pai. Jesus é o Filho que realiza na história a vontade do Pai. Jesus é o Filho que age em nome do Pai.
Ele é igual ao Pai, mas os judeus não querem aceitar. Não querem aceitar que ele é o Filho, não querem aceitar que ele é igual ao Pai. Querem matar Jesus, tramam contra Jesus, querem matar Jesus. Porque não aceitam, amados e amadas de Deus, a revelação de Jesus. Não querem entrar no mistério de Jesus. Então Jesus respondeu aos judeus, disse aos judeus: em verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. Amados e amadas de Deus, o Filho veio do Pai. O Filho realiza a vontade do Pai. O Filho realiza a obra do Pai. O Evangelho mostra com clareza esta ligação profunda que existe entre Pai e Filho, entre Filho e Pai. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Amados e amadas de Deus, o amor profundo entre Pai e Filho, entre Filho e Pai. O Pai ama eternamente o Filho ama o Pai, o Filho revela o Pai. O Filho realiza a obra do Pai na história. O Filho, agora na história, ele é ressurreição e vida. Por isso Jesus vai dizer, assim como o Pai ressuscita os mortos, ele dá a vida, o Filho dá a vida a quem ele quiser. Amados e amadas de Deus, o Pai ressuscita, o Filho dá a vida a quem ele quiser. Ele é ressurreição, ele é vida. Amados e amadas de Deus, Jesus é a vida. Jesus é a vida eterna. E por isso o Evangelho continua, Jesus dizendo, em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Amados e amadas de Deus, os que ouvem a voz do Filho, viverão. Ele dá vida, ele ressuscita os mortos. O Evangelho continua, Jesus dizendo, não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, aqueles que praticaram o mal para a condenação. Ouvirão a voz do Filho, o Filho vencedor na morte, Senhor da história. Ouvirão a voz do Filho os que fizerem o bem. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, os que praticaram o mal para a condenação. Amados e amadas de Deus, contemplemos a beleza do mistério de Cristo. Contemplemos a profundeza do mistério de Cristo. É o Filho que realiza a obra do Pai, o Filho que faz a vontade do Pai na história, o Filho que dá vida aos mortos, que ressuscita os mortos. Contemplemos a profundidade e a grandeza, a beleza do mistério de Cristo, o mistério que toca a cada um de nós, porque também nele nós temos vida eterna. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.